Deus. Apareceu pra mim aqui já. Tudo certo aí, Rafa? Dá uma olhada aí no áudio pra gente, por favor. Enquanto isso, vamos compartilhando aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Hoje a participação especial aqui do nosso amigo Rafael, irmão querido, meu cunhado, né? Diretamente de São Paulo, hoje em Guaratinguetá aqui, passeando um pouco, vindo prestigiar os eventos festivos que teve na nossa igreja. E desde já vai compartilhando aí, tá tudo certo por aí, irmãos? Deus abençoe, que seja mais uma noite abençoada a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos organizando aqui, você vai compartilhando, curtindo, e vai ser mais uma noite abençoada a todos nós, em nome de Jesus aí. Amém, irmãos? Vamos lá, irmãos, compartilhando aí, deixando o like, comentário. Em nome de Jesus, uma semana produtiva que tivemos aqui em Guará. Abençoando muitas crianças aí, o bairro. Um momento gostoso, né? Iremos compartilhar desse momento maravilhoso, a qual Deus aí deu às nossas crianças, e nós também nos alegramos que a própria criança que há em nós despertou essa alegria também de viver, né, a liberdade de sermos livres na presença do Senhor, aonde o mundo não atrai, as coisas negativas não atraem, o pecado não atrai, mas a simplicidade, a alegria no rosto de cada criança é maravilhoso, né, Rafa? Deixar o link aqui para quem quiser visitar o vídeo aí também com o resultado do projeto. Mas acompanha, Rafa, porque eu não vou enxergar se colocar o óculos, mas acompanha aí, às vezes as pessoas estão deixando um comentário aí. Ó, o Rafael tá ao vivo com a gente aqui hoje, hein? Quem não conhece o irmão Rafael, que tá aí sempre por trás aí do modo digital, né? Os bastidores. Os bastidores aí envolvendo tudo que você vê aí, a qualidade, meditação diária, né? Os canais, os aplicativos da igreja, envolvido totalmente aí nos planos digitais da igreja. O nosso irmão Rafael tem dedicado aí, tá? Ó, a Vanessa tá falando aí a paz, Deus abençoe, Vanessa, minha esposa. O amor, presente de Deus na minha vida, a sogra, boa noite, sogra. Vamos adiante. Glória a Deus, e vamos ver quantos irmãos vão se conectando aí. Vamos adorar um pouquinho? Vamos. Enquanto isso a gente vai adorando o Senhor, os irmãos vão chegando aí. E assim, né, vamos aí desenrolando mais uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Adora o Senhor nessa hora. Compartilhe, deixa o like, propaganda aí, ó, de uma vida nova a qual você vive. Oferte na vida do teu irmão nessa hora. Compartilhe de vida a alegria que o Senhor tem dado a você neste momento. É um prazer estarmos aqui com você nessa noite. Desde já, seja bem-vindo a mais uma live. Que o Espírito Santo de Deus já possa, desde já, ministrar o teu coração através deste louvor, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença é capaz disso, Senhor. Tua presença, Deus. Cante, adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, Deus. E cante a Ele, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Só tua presença, Deus, sua presença, Deus. Eu provei e declare nessa hora.
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Deus. Adora Ele porque você é livre nessa hora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, Deus. E vamos provar, declare. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento a qual a tua presença já se encontra, Deus, em nosso meio, Pai. Obrigado para o privilégio de mais uma noite abençoada a qual o Senhor prepara a todos nós, Deus, aonde a tua palavra, Deus, ela inunda nossos corações, transforma, nos abençoa, nos faz livre, apaga a vergonha, Deus. E é nessa hora estamos aqui, Deus, já abençoados e alegres, porque o Senhor já tem feito todas novas coisas em nossas vidas, ó Pai. Abençoa toda essa live nessa noite, Pai, a cada irmão que irá assistir, a cada irmão que participa, a cada um que se entrou aqui nessa noite, Pai. Conflitos, Deus, internos, sentimentos, Deus, muitas vezes, ó Pai, mal resolvidos, Deus. Dificuldades demais que se levantam, Pai. Enfermidades, Deus, falta de prosperidade. Tudo contribui, Deus, para que nós não possamos nos alegrar na tua presença. Mas eu louvo a Deus que, mediante a todos esses problemas, todos aqueles que se esforçam, todos aqueles que buscam a tua presença, Pai, tem suas forças renovadas, tem as suas vidas, as suas forças revigoradas e a certeza de um novo amanhecer, Pai. É por isso que nós aqui, Deus, caminhamos, Pai, debaixo dessa direção a qual o Senhor tem nos trago, Pai. Bênção, alegria, mesmo em tempos difíceis, Pai. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Tu és aquilo que nós precisamos a todo instante de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Iremos então iniciar com toda alegria nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quer colocar no lado, hein, Rafa, por favor? Seja bem-vindo a todos. Aí, hoje nós estamos aí com o nosso irmão Rafael. Desde já nós vamos dar aqui início à live maravilhosa. Boa noite a todos, aqui nos assistem, aqueles que vão assistir. Hoje nós estamos aqui com a parceria do nosso irmão Rafael, aquele que trabalha por todo o conteúdo digital ao qual você tem aí. Hoje ele está aqui presente, visitando a nossa família, veio aqui participar do evento. E aí tá, quem não conhece o Rafael, tá aí, um homem de Deus, um homem abençoado, mesmo morando longe, em outra cidade, São Paulo, capital, de lá sempre presente, trazendo conteúdo diariamente, né, dos devocionais, né? Devocionais. Fala um pouco aí, Rafa, fica à vontade, em nome de Jesus. Agradecer os irmãos aí por tudo, pela caminhada. Hoje eu sou outra pessoa, né? Desde que a gente chegou no ministério. Glória a Deus, né? Então é importante eu fazer, mesmo longe estando perto, fazer parte
do ministério, com o Lê, com o pastor, com todos os irmãos. Me sinto abraçado mesmo estando longe. E é isso, Deus tem provido, Deus tem fortalecido a nossa fé. A gente veio para cá essa semana, foi uma semana muito abençoada. Muito evento, né? Muita coisa. Trabalho, né? Até para cansar, viu, irmão? Até para cansar. Então é isso, a gente tem feito parte, tem feito história aqui no bairro, no Jardim Aeroporto, nos cultos que o Lê tem ministrado também. Todas as terças-feiras. Às 20 horas, né, Lê? Isso, 20 horas. Então é importante que os irmãos participem também, a live, que deem um like, deixem um comentário, nos vídeos também é importante, porque a gente consegue alcançar, né, pessoas de fora, assim como a gente está longe, a live chega até nós lá em São Paulo para fazer, né, o nosso coração tá perto, a gente se sentir integrado. E é tão gostoso ver, né, Sim. quando as pessoas interagem e ver que o seu esforço valeu a pena, né? A gente faz para Deus, né, irmãos? Mas os comentários, os likes são importantes, motiva também, não vou dizer que não, porque motiva. Né? Então a gente está firme na caminhada aí. Então participe, deixa o like, fala comentário. das plataformas que nós temos aí, os devocionais de... LinkedIn não, desculpa. Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos uma plataforma no Linktree também que direciona para todas as plataformas digitais que a gente tem. E-mail também, WhatsApp. Devocionais, quiser, né? Os devocionais no YouTube, que são 2 vezes por semana. Então eu vou deixar o link aqui. Os irmãos que quiserem entrar para conhecer, pode ir nesse link que direciona para todas as mídias digitais aí. É super fácil, né? Tá resumido, não entra quem quer, né? Não entra quem não quer, né? Porque tá fácil. Vem fazer parte, né? É gostoso, né? Sim. E isso é para nós, né? Nós vemos aí que foi um empenho total, né? Da igreja, dos irmãos, de pessoas de fora que se envolveram, a nossa equipe aqui do campo, maravilhosa. Tá fácil, né? Também, Tá né? fácil hoje em dia se integrar, estar por dentro da igreja. O mundo está carente, né? Sim. Precisa de alegria. Sim. E nós somos aqui transformados hoje justamente para transformar o ambiente, pessoas, né? Mas tá, irmãos, é isso. Deixa o like aí, compartilha, comenta com a gente. Tá bom? Vamos deixar também um agradecimento aqui antes de nós iniciarmos aí a palavra do Senhor, né? Prefeitura de Guará que nos ajudou. Prefeitura, teve Dani Dani Dias, o pessoal do campo também de Sabage, ajudou bastante. O jornal aqui você faz a notícia, né? Gugu, nosso amigo Gugu. Contribuiu bastante, um monte de outros patrocinadores. Na live a gente vai falando aí um pouquinho de cada um. O Everton, né? O Ação, principalmente. Todos nós aqui do Ministério Compartilhar. Foi um momento maravilhoso, irmão. Foi uma festa maravilhosa, nós nos alegramos, tivemos aí empenho, tivemos esforço, luta, mas valeu a pena, não valeu, Rafa? Valeu a pena. A viagem de São Paulo aqui valeu a pena? Teve o Parrilhas Burger também, com as criançadas lá. E após o evento a gente tivemos ainda um momento especial com o irmão Ney lá, nos presenteou com a equipe lá do Parrilhas Burger. Parrilhas Burger, que doou para a criança ali os lanches, foi maravilhoso. Até os marmanjos comeram junto ali. Divertido, irmãos, divertido. E assim, uma coisa que marcou foi até a irmã Célia fez uns saquinhos de doces, né, de guloseimas aí com todo mundo envolvido. Presenteou, né? A criancinha até disse que ia guardar para compartilhar com a mãe, porque não tem isso com frequência. São pequenas coisas que acabam motivando a gente, né? A gente às vezes vai comprar um pão, pega um chocolate, pega uma bala, coisa simples do dia a dia. Então você vê uma criança que vê isso como, né, um momento específico da vida ali, de ganhar um saquinho de doce, uma coisa tão não acontece mais, né? Não acontece mais, né? Uma criança vai acabar marcando, né? Que a ação social da igreja, né, pensou com carinho ali, pensou em levar para a mãe para dividir com os irmãos. Então isso são coisas que a gente se apega no detalhe que acaba fazendo a diferença. Certamente de hoje em diante, de terça, né, em diante, eu nunca mais vou ter vou pegar um pirulito assim e não vou lembrar daquela criança ali, né? Porque a alegria de ver o sorriso, né, a satisfação, uma coisa tão simples para nós, mas para muitos talvez falte, né? E falta isso, né, no nosso meio. E foi uma benção, irmãos, né? O irmão Joãozinho lá, o irmão João, também veio nos ajudar. As pessoas que doaram, a Lidiane arrecadou bastante também alimento ali, refrigerantes, parceria. Tivemos inúmeras ajudas, né, Rafa? O irmão que fez a questão do palhaço também lá, as irmãs que ajudaram no bolo, né? Foi, irmãos, olha... irmão, foi um mover, não foi só da igreja. Foi um momento bom que nós nos agraciamos, a graça de Deus se agraciou de tudo isso, os irmãos foram atribuídos e as crianças foram beneficiadas. Ou creio, irmão, todos nós fomos abençoados. E é tão bom ver, irmãos, que um momento como esse, difícil como encontra esse país, ainda existem homens e mulheres que dedicam, que preservam a alegria de ver um sorriso de uma criança. E louvo a Deus por nos escolher e fazer parte de um novo começo, que não para por aqui não, né, Rafa? Primeira de muitas, né? Em nome de Jesus, primeira festa de muitas aí para agraciar os que mais precisam, principalmente levar uma palavra de Deus, um conforto, que
certamente vai fazer diferença no bairro aí para todos que participaram. E eu agradeço a todos em nome de Jesus. Se deixamos alguém de lado, me perdoe. Para você que não está entendendo muitas vezes o que nós estamos falando aqui, nós temos aí a plataforma qual o irmão Rafael deixou no YouTube lá. Temos ali a nossa página principal, desde a primeira live, de tudo que acontece na igreja, está tudo reservado lá. Se você quiser adentrar e compartilhar e ver lá, foi lindo, irmãos, sabe? Foi gratificante. Teve um momento aí que a prefeitura nos ajudou, a SAEG nos ajudou, Dani Dias nos ajudou. Tivemos momentos maravilhosos, irmão, sabe? Satisfatórios, de pessoas se alegrando, crianças ali revigoradas, sabe? Pessoas sendo ali recebendo oração pelo pastor. Porque nós tínhamos sempre essa festa, irmão, mas não com um intuito assim de trazer algo novo para as criançadas. Como o irmão Everton, que era o gerente dessa festa aqui no campo, aqui no Jardim Leopoldo, ele sempre fazia, mas as crianças entravam e saíam muitas vezes, só participavam e iam embora vazias. Muitas vezes alicerçavam com alimento, mas carente. Mas graças a Deus nós tivemos aqui um momento diferenciado, a qual Deus nos deu ali a condição de ver o pastor Alexandre também que nos ajudou, né, com as crianças ali trazendo teatro, um envolvimento da palavra de Deus. Tivemos ali, irmãos, momentos maravilhosos. As crianças desde cedo tiveram atividade. E isso foi o objetivo. E graças a Deus foi cumprido, né? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Sobrou as coisas, abençoando ainda. E assim, irmãos, tem sido essa caminhada com o Senhor. E que venham muitas dessas festividades. Deu até para ajudar outras festinhas, né, com refrigerante que sobrou aí. Nós abençoamos outra festa também lá no parque, que foi realizada por um outro projeto também. Então Deus supriu aquilo que nós precisávamos e ainda mais, né? Não faltou nada, graças a Deus. Mas amém. E vamos dar a palavra essa hora? Vamos. Em nome de Jesus, agradecido pelo Rafa, né? Briguei para ele estar comigo aqui hoje. Irmãos, o desafio está aqui, viu? Eu falei para ele, hoje ele está conhecendo o meu âmbito. Muitas vezes ele está no meio digital, né? Redirecionando o vídeo, mudando ali, colocando os efeitos, pá, fazendo as coisas por trás dos bastidores. Mas falei para ele, como é difícil, né? Ficar aqui, ó, só eu sozinho e o Espírito Santo de Deus muitas vezes, irmãos. Sem ninguém para auxiliar. Mas eu creio que Deus, quando Ele está no controle, é tão interessante que não sai nada da minha vontade, mas daquilo que Deus quer ministrar. E por isso que você tem sido abençoado em cada live, quando eu me reúno, o pastor se reúne. E hoje o Rafa está compartilhando o meu mundo, né? Muitas vezes a gente olha o mundo dele, mas hoje ele viu o meu mundo e não é muito fácil, né? Eu perguntei, vai ficar sozinho aqui? Ele falou, eu e Deus. Então tá bom, você e Deus, então tá bom. Então eu vou deixar um abraço aqui para a irmã Maria Amar também, para a Vanessa, para a Adriele Inácio. Deixando os comentários aqui, irmão Vardinei, Mendes, Marcolino, um abraço, Ney. É um homem de Deus aí no ministério também, faz a diferença. Para minha sogra, deixa eu ver quem mais, Ana Paula e o Ney. Para quem está vergonhoso, né, irmão? Já está se soltando aí já. Olha lá, para Graça Soares, a sogra do Ney aí. Um abraço, Graça, Deus te abençoe. Para a irmã Celina também, que faz o valor solidário. Um abraço, irmã Celina. Irmã Cristina, né? Que irmã Cristina, a irmã Tânia também, fala da irmã Tânia. Para todos os outros irmãos Joãozinho, aí, Joãozinho, Aires. Tantas pessoas que participam, nossa pessoal lá de Mogi das Cruzes, né? Estão longe, mas estão perto ao mesmo tempo, graças à live, né, Lei? Tem integrado eles lá de longe também, assim como nós lá em São Paulo. E é importante, irmãos, né, participar. Momentos como esse, irmão, é satisfatório. Muitas vezes chegamos desgastados aqui, irmãos, cansados, dia a dia, mas eu não deixo o privilégio, irmão. Nem que tiver uma pessoa assistindo, eu estarei aqui, irmãos, compartilhando o amor. Porque Deus, Ele tem se alegrado daquilo que nós nos esforçamos. E em meio aos nossos esforços, muitas vezes, o imediato não acontece, mas algo novo floresce. Uma ideia nova motiva você a tomar uma nova caminhada. Tivemos aí nesse final de semana mais um suicídio, Rafa, né? Misericórdia aqui na Aparecida, onde o Bolsonaro esteve fazendo presença aqui. Um rapaz de depressão de outro estado veio passear aí e de repente se jogou, pelo que o ocorrido, ele se jogou por depressão e esse foi o motivo, irmãos. Pessoas vazias, que muitas vezes encontram o fim do poço. Por isso eu oro a Deus, para que Deus Ele testifique no teu coração e você entenda que cada vez que você assiste uma live como essa, seja eu, pastor, ou outro ministrando, ou outro irmão ministrando, creia que Deus está alimentando, trazendo força para você, porque se você perder todas as forças e a fé, ela chegar ao momento zero da tua vida, a única solução vai ser esse caminho, tirar a sua própria vida, irmãos.
sabendo que Deus tem dado vida, mudado a história, fazendo uma nova história sobre nós. Como o Rafael está aqui hoje, irmãos, um testemunho de vida maravilhoso. Quem vê sorrindo aqui, mas não sabe o que passou há 2 anos atrás. Nós iremos compartilhar isso nessa noite. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está dando a direção. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor primeiramente, para a gente estar entrando nesse assunto. Por isso, irmãos, acolha com carinho a cada ministração, acolha com carinho cada palavra que o Senhor aqui investe em tua vida. Receba com alegria o esforço meu, do pastor, do Rafa, de todo aquele que se envolve para trazer uma palavra para você na tua casa, para que haja conforto no teu coração, para que você alcance melhoras. Eliana Dias está aí também, em nome de Jesus, Monte da Cruz. Dá um abraço para ela aí, Rafa, senão eu não vou esquecer dela. Irmã, Deus te abençoe, um abraço. Ô, Hélio, Deus abençoe. Hoje eu estou por aqui, trazendo a palavra junto com o Lei, com vocês aí. Ela estava aí também esse final de semana, ela estava com a gente, estava aí. Tem que me participar. Graças a Deus, irmão. Aqui, eu estou privilegiado, irmão. Estou todo visitando eu aqui, graças a Deus, né? Em nome de Jesus. Mas é isso aí, irmão. Como eu estava concluindo, Deus ele tem sempre uma palavra de escape, irmãos. E esses momentos são satisfatórios para que você preencha o teu coração, irmãos. Porque graças a Deus hoje, irmãos, eu estou alicerçado. Hoje eu tenho uma fé mais aprimorada, porque eu tenho caminhado com o Senhor. Eu poderia ser egoísta, como muitos são egoístas, está vivendo particular. Mas estou aqui dividindo com você, me esforçando para que você também tenha êxito nessa caminhada e alcance. No decorrer dessa live hoje, o Espírito Santo ele vai trabalhar no teu coração. E não é à toa que o irmão Rafael veio participar aqui. É algo novo, Deus vai trazer sobre você através do testemunho da vida dele. Nós iremos debater aqui situações onde ele foi acolhido e eu também ali pude ser agraciado também nesse conflito que estava ocasionando um propósito que era simples, nos trazer a presença do Senhor. Muitas vezes não entendemos o momento, irmãos, a dificuldade, a luta, mas em meio à luta e dificuldade, o Senhor, Ele tem uma palavra de alegria no final de todas essas coisas e o seu choro se transforma em lágrima, em nome do Senhor Jesus. Amém, Rafa? Amém. Graças a Deus. Mais algum questionamento aí? Vamos iniciar. O Ney comentou aqui, a irmã Helena Dias também comentou. Boa noite, irmã, Deus te abençoe, a paz, a Vanessa. É isso aí. A Adriane também comentou, como eu já havia dito. Vamos adiante. Amém. E eu queria compartilhar com os irmãos para a gente estar elaborando aqui aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração essa noite. É interessante, nós não fazemos nada programado, né, Rafa? Eu vinha para cá falando para o Rafa, nós quando temos a direção de Deus, quando nós temos devocionais, quando lemos a Bíblia, fica simples, irmão, de conhecermos a Deus e entendermos aquilo que Deus requer de nossas vidas. Não precisamos ser nenhum teólogo, irmãos, doutores da lei, não. Precisamos ter um coração voltado e temente a Deus. E na nossa simplicidade, Deus esclarece todas as dúvidas que precisamos, irmãos. Por isso eu convido a você a não se apartar deste momento novo a qual Deus tem trago a você, a nós, porque todos nós aqui somos abençoados neste momento, irmãos. E esses momentos são cruciais e importantes, onde a graça de Deus se revela, trazendo o alívio, o refrigério, a vitória a mim e a você. Por isso não perca e saiba que Deus é contigo. A luta é grande, irmãos. O inimigo ele vai tentar trazer escuridão em meio a essa luz que hoje clareia através dessa live para o teu coração, através dessa palavra. O inimigo ele vai relutar, irmão, para que você não alcance, para que você permaneça em caminhos tortos, um sentimento destruído, uma vida totalmente desequilibrada, em vício, em drogas, em tantas outras coisas, irmãos. Lares destruídos, filhos desequilibrados. Mas eu creio que Deus, Ele faz novas histórias e Ele honra ao nosso posicionamento, irmãos. E se eu e você estivermos de acordo com aquilo e aprovada com aquilo que Ele requer de nós, com certeza, por sua atitude e a minha atitude, Deus muda qualquer ambiente por nossa causa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você leia nessa noite comigo uma palavra tão conhecida, mas de suma importância, a qual Deus nos traz um entendimento novo, irmãos. Ela fala a respeito de um homem que era colocado, um coxo, que era colocado todos os dias na porta do templo. Veja, irmãos, que muitas vezes favores, eles vêm sobre nossas vidas. Mas existem tipos de favores, irmãos, que muitas vezes pessoas fazem, mas não querem se envolver. A Bíblia nos mostra que um coxo era colocado dia após dia e levado embora dia após dia. Mas ele sempre permanecia na sua necessidade de escravidão, de vergonha. E a Bíblia também vai nos mostrar que após o encontro com os discípulos de Jesus, que traziam a verdade, que exalavam a alegria de um Deus que muda a história, que faz todas novas as coisas, a sua vida foi diferente. E é por isso que eu digo para você,
Não sou eu que estou falando, não é o Rafael que está ministrando, não é o pastor que está te dizendo, é a palavra de Deus que está direcionando você através de nossas vidas para que você tenha um norteamento e um posicionamento diferente. Não aceite mais viver essa vida qual você tem vivido. Aceitamos ajuda, irmãos, sim, é necessária. Mas não condicione, irmãos, viver de migalhas. Coisa mais triste na vida, Rafa, é muitas vezes você ficar dependente dos outros. Não saber o dia de amanhã. Não saber se amanhã vai ser um dia melhor, vai ser diferente. Vivendo uma alegria falsa. Diferente de depender de Deus, né? Que você sabe que uma hora Deus vai prover, Deus vai... Né? A gente até já falou algumas vezes, né, Lê? Independente de religião, irmãos, quando a coisa aperta mesmo, é a Deus que todo mundo clama, né? Que todo mundo busca ajuda, porque sabe que... Rafael, que chama o momento da vida dele, irmãos, onde a situação apertou, eu nunca vi esse homem chorar. Ele chorava igual criança. Quando eu cheguei na casa dele, ele me abraçou, irmãos. Porque o momento era tão difícil, irmãos, que não tinha uma vida estável, irmão. Trabalhando, nada faltando, Deus prosperando. Mas o momento da aflição, o dinheiro não foi suficiente. Você até pensa em trocar, né, irmãos? Trocar bens, trocar riqueza, trocar conforto. Mas não era suficiente, você não foi. Uma coisa que foge do controle, você se sente impotente. Mas quando Deus ele encontra em nós um coração, sabe, requerendo mudança, conhecendo o Senhor verdadeiramente, como Ele está dizendo, Deus muda a história. E nessa noite você vai conhecer que Deus mudou. Você vir aqui hoje, irmãos, é Deus. Outro dia eu virei na igreja com a mãozinha assim, ó, adorando o Senhor no púlpito lá, fazendo louvor, ministrando louvor, e estava com a mãozinha assim. Outro dia atrás o Espírito Santo fez lembrar. Como esse homem era difícil, né? Não era difícil. É que não conhecia o Senhor, irmãos, né? Não conhecia a graça. O tradicionamento, a tradição, né? A religiosidade nos prende, irmãos. E é isso que Deus quer quebrar de nós. Deus não quer apresentar para você uma religião, como Ele diz. Deus quer apresentar para você uma nova vida, uma nova certeza, a qual nós vivemos. E é isso que eu faço todas as quintas-feiras, o pastor faz, e o Rafael faz todas as manhãs, preparando melhor, para que você sinta a alegria que nós sentimos hoje. E é maravilhoso, né? Dá trabalho, mas é com amor, irmão. É o que a gente está comentando, né? Talvez a pessoa que, infelizmente, tirou a própria vida, né? Que Deus tenha misericórdia, mas às vezes não teve o carinho de alguém para levar uma palavra, para um ombro amigo, um conforto, alguma coisa que pudesse resgatá-lo, né? Então assim, eu tive a oportunidade de ter isso, né, irmãos? O que o Lê está comentando é em relação a gente teve a segunda filha aí, foi uma gravidez difícil pra caramba, e a Vanessa teve muitos problemas pós a maternidade, aí quase veio a falecer, ficou internada, foi um momento crítico, foi um momento bem difícil. Então assim, Deus operou milagres ali. Duas crianças, né? Uma recém-nascida. Eu me vi, né, assim, eu tenho 36 anos, né, mas me vi com uma filha de 8 anos, 7 anos, 8 anos, e uma recém-nascida de uma semana, sem saber o que fazer, né? Com a esposa internada familiar lá, longe, né? Familiar longe, sem saber o que fazer. Então assim, foi aonde, né, eu até me questionei, falei, Deus, não me deixa aqui sozinho, né? Porque foi difícil, viu, irmão? Clamou certo, né? Depois de desemprego, né? Eu tinha um emprego estável. Foi numas lutas, né? Foi mais... Você vê, irmão, que o posicionamento, né, a regeneração de mudança do nosso caráter, do nosso posicionamento, daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, o inimigo ele vai se levantar, ele vai querer, irmãos. Não pense que uma batalha que você venceu era suficiente, porque se não lutarmos todos os dias, Rafa, se não lutarmos toda hora, é todos os dias. Estamos de novo com a Bíblia viver, né? E perdemos se não estamos rápido. Eu até brinquei uma vez com o pastor, eu falei, olha pastor, ser cristão, servir a Deus é difícil, viu pastor? Porque é luta, tem hora que, irmãos, eu vou falar pra você, a gente não esmorece, mas é difícil. Mas vale a pena, viu, irmãos? Vale a pena. É Deus, às vezes nas simples coisas ali, você vê o agir de Deus e tudo fica bem, tudo passa, e em gestos, em pessoas, às vezes até, irmãos, televisão, às vezes você escuta alguma coisa, ela está acontecendo com a sua vida, você vê uma propaganda, alguma coisa que te alerta, que você fala, é Deus na vida Deus que vai prover, né? Deus falando. Exatamente. Deus todo tempo ele fala com a gente, fala, né? E é tão gostoso, porque às vezes eu me pego de manhã também, Rafa, um momento difícil. Muitas vezes está falando para vocês aqui é fácil, mano. Você acha que a minha vida ela é 100%. Mas quem só alegria, né? Mas quem convive da nossa realidade não é não, irmãos. Tem momentos difíceis. É choro, é resistência, é luta. E muitas vezes eu que trago a palavra para você de vitória, muitas vezes eu tenho que brigar para que isso seja realidade na sua vida, irmãos. E eu digo para você que eu me esforço, e tudo que é falado aqui, irmão, é a realidade que vivemos. E eu quero que você guarde isso no teu coração.
Existe um Deus que supre. E muitas vezes no 45 quase, né, Rafa? Nos 44 e 50 segundos, 55, quando pensa que vai acabar, Deus vem e muda, traz a vitória e o sorriso volta a viver. Nós iremos aqui compartilhar mais um pouco da vida do Rafa. Eu queria que você lesse comigo rapidamente, porque o horário passa. Olha como é que o horário passa rápido. Tá vendo? É muito rápido. Leia comigo o livro de Atos 3, em nome de Jesus, depois você reflita na tua casa. Queria compartilhar com você da realidade de alguém que quer realmente ajudar e trazer algo novo, e de alguém que pode oferecer algo novo para você através de Jesus. Veja que o texto traz a cura de um coxo. Atos 3:1 diz que Pedro e João subiram juntos ao templo à hora de oração, da oração à nona. Veja que sempre, irmãos, os discípulos estavam em oração, nos templos, nas casas, sempre andando com o Senhor. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. Veja, irmãos, que quando um homem de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, ele é diferenciado. A Bíblia mostra que alguém tinha uma boa atitude. Não estou aqui discriminando a ajuda, porque alguém levava e trazia ele. No entanto, que a Bíblia vai mostrar também que havia Pedro e João, homens diferenciados. Por que diferenciados, irmão? Porque tinham a graça, a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o momento dele era aceitável, sabe? O momento difícil que ele vivia, ele achava que não teria solução, nasceu daquele jeito, porque desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz. Então, para ele, achava que não teria solução. Veja que um amigo levava, se compadecia, trazia para que trazesse o sustento, porque era difícil naquela época. Mas veja que quando Deus ele requer mudança, irmãos, ele muda totalmente quando nós damos ouvidos e olhamos para ele. E a atitude de homens de Deus, de pessoas direcionadas por Deus, de palavras como essa, que é para levantar a sua autoestima, dizer para você que o seu amanhã vai ser diferenciado. E hoje nós somos reflexo de milagre. O Rafa está aqui, é um reflexo de milagre, porque um dia ouviu a voz de Deus através da minha vida. E é por isso Deus imputou um milagre, não por mim, mas porque Deus usou minha vida. E a voz que saiu sobre mim era a própria voz do Espírito Santo de Deus, trazendo uma renovação para uma mudança na vida dele. E ele foi capaz de enfrentar naquele momento. Veja que havia uma palavra sobre aquele homem de ajuda, mas a mudança ainda não ocorria. Muitas vezes somos nós caminhando, irmão, muitas vezes ouvindo uma palavra, mas o dia de amanhã voltando a ser o mesmo, se alegrando em momentos, mas a vida quando retoma, a tristeza volta novamente. E isso Deus ele quer mudar, irmãos. E isso Deus tem nos chamado para perto para trazer uma novidade de vida. E é por isso que Deus levanta homens como levantou a Pedro e João. Pedro e João, quando se levantou a porta, foi até a porta, até aquela igreja, tinha um propósito estabelecido, porque Deus preparou um momento para que a vida daquele homem pudesse ser transformada. Assim como a sua vida pode ser transformada nessa hora, se você ouvir a palavra do Senhor, como nessa hora está dizendo ao teu coração. Não aceite viver mais, irmão, esse momento difícil qual você vive. Momento muitas vezes de esmola, de aceitar o pão que o diabo amassou, de viver a derrota, a vergonha. Trabalhou a vida inteira, viveu a vida inteira, teve uma educação, hoje se encontra totalmente perturbada por sentimentos de pessoas terceiras que nem fazem do compacto do seu convívio, de situações mesmo mal resolvidas dentro da tua casa, de coisas mal alicerçadas, de ciúme, de inveja. Irmãos, mude a sua história nessa noite em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, algo que ele nunca tinha recebido antes, irmão, um olhar, sempre recebia uma esmola com o olho para baixo, vergonha de olhar para alguém, na atitude a qual ele vivia. Muitas vezes somos assim, irmãos, muitas vezes temos vontade de sair de casa, mediante a situação que vivemos, irmãos. Mas veja que Deus, ele estabelece um novo propósito na vida deste homem, e quando ele ouve a voz daqueles discípulos, de Pedro e João, a Bíblia diz que eles levantam os seus olhos, e olhando para João e para Pedro, Pedro diz para ele, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olha só, irmãos, já estava esperando receber esmola, como de sempre. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E este homem, nessa hora, encontrou um novo caminho, irmão, mediante uma palavra.
Aquilo que o Rafa estava comentando realmente aqui, irmãos. A situação, irmãos, muitas vezes, ela é dolorosa. E nos faz tomar vários rumos, né, Rafa? Faz a gente fazer certas escolhas, né? Às vezes temos que renunciar a algumas coisas, né? Para que também a vida mude, as coisas mudem, né? Então, como a palavra diz, né? Ele sempre cabisbaixo, olhando para baixo. Vergonha, né? Exatamente. Fez um momento difícil, né? Então, assim, tem que abrir mão de certas coisas. Quem quer mudança precisa fazer escolhas, irmãos. Mas o que me chama a atenção, interessante, Rafa, sabe? É que ninguém tinha chamado ele. Olhe para mim. Antes de trazer uma palavra de conforto, ele estava dizendo, olhe para mim. Eu sou um exemplo. Eu sou um reflexo de mudança. Como um dia eu estava aqui em casa e ouvi a voz deste jovem. Amo de coração. Me ajuda imensamente. Ajuda todos. Um coração grande, irmão. Quanto tempo na caminhada, né, meu? Um coração maravilhoso. Mas encontrou um momento difícil. Aonde dizia, a situação, o dinheiro, tinha, irmão. Tinha. Mas o que faltava realmente, o que Deus queria, era o coração. Era conhecer verdadeiramente o Senhor, não ouvir de falar. E muitas vezes Deus ele usa linguagens que muitas vezes nos levam, irmãos, a momentos de não termos como mais suprir, porque a nossa altivez, o nosso conhecimento, nos dá o domínio de dizer que nós temos controle de todas as coisas e não temos. E ele é um reflexo. No entanto, quando ele me ligou, chorando, eu fui para lá, irmãos. Meu carro estava com motor ruim. Não medi esforço, irmãos. Veja como é maravilhoso a gente poder trazer uma palavra de conforto, entender que Deus quer usar a nossa vida para mudar a história, como mudou a dele, como nessa hora está falando no teu coração e pode mudar a sua história. Eu saí daqui, peguei o carro do meu irmão, emprestado. Estava um momento difícil da minha vida também, Rafa. Eu estava sem emprego. Um momento difícil, irmãos. Não tinha dinheiro nem para arrumar meu carro. Mas eu não olhei para o meu problema. Eu olhei para a vida que precisava de solução. Porque o problema deles era muito maior do que o meu. E não me neguei. E na posição de como Pedro, olhando, e João olhando para aquele homem, eu olhei para a vida dele, não por ser meus familiares, mas por saber que o momento era mais difícil do que eu pensava. E sabia que Deus tinha um propósito. E eu saí daqui não para ajudar eles, irmãos. Não prontamente como esse texto descreve, trazer aquele coxo à porta da igreja. Não, eu não saí daqui para trazer uma ajuda para ele. Eu saí daqui para trazer uma palavra de mudança, de vitória, de milagre para eles. Que quando eu cheguei lá, ele me abraçou, ele sentiu o calor, ele sentiu a resposta. E no mesmo dia nós fomos visitar minha irmã. E no mesmo dia Deus mudou o quadro. E ele vai dizer para você como era o quadro dela, irmãos, antes de eu chegar lá. Não é só eu a glória, não, a glória não é nada de mim não, irmão. Graças, glória seja dada ao Senhor, que usou a minha vida. Ele vai dizer que quando eu cheguei lá, laudos não sabiam o que ela tinha, nada constava o que ela tinha. Mas na medida que nós oramos e abençoamos uma pessoa que estava ao lado da minha irmã com o mesmo problema, né, no leito, né, eu creio que Deus também estabeleceu um propósito de milagre na vida dela. E no mesmo dia, Deus operou o milagre. E no dia posterior, a minha irmã já estava viajando para Guaratinguetá. Mas antes dela viajar para cá com a gente, qual era o quadro, Rafa? Antes de nós orarmos? O coração estava muito baixo, né? Pouco batimento, pressão descompensada. Exame, né? atrás de exame. Fazendo exame, e a médica... Deus foi tão bom, irmãos, que Deus colocou até uma cardiologista no plantão lá, né? Para atender ela. Inclusive, uma coisa que, como eu já comentei, né? Que estava bebê pequenininha, a Alice tinha 1 semana de vida, até menos de 1 semana. A médica até permitiu que ela fosse internada na ala da maternidade para a bebê ficar junto com ela, né? Porque eu sinceramente não tinha condição nenhuma de ficar com a Samara mais velha, né? Que não entendia nada, a Alice pequenininha querendo o leite da mãe, né? Querendo o peito e tal. Então Deus operou milagre até nisso. Preparou a médica cardiologista para atender ela, que era um problema de coração, até hoje às vezes vem tratando, né? Disso, a questão da pressão também. Colocou lá essa médica que era chefe do setor para poder ser internada na área da maternidade. Inclusive tinha outra paciente também, que, né, que você falou da palavra e tal, ela até aceitou, né? Oramos por ela. Acabou recuperando também rapidamente. Graças a Deus. Então, irmãos, assim, isso é o que ele falou. Hoje a gente aprendeu a viver na dependência de Deus, né? Justamente por passar por isso. Eu tinha um emprego estável de anos, acabei sendo desligado da empresa.
assim, a gente hoje acredita também em resposta da geração de muitos anos pedindo para as coisas evoluírem, que se não fosse para evoluir... Para evoluir, Deus não teve que Exatamente, cortar, né? teve que cortar. E hoje eu estou numa outra empresa, feliz também, sustentando a família, né, mantendo os padrões aí de hoje vida sorrindo, também. mas ninguém sabe, né? Exatamente, já caímos bastante, irmãos. Mas na presença de Deus, né, irmãos? Então depois de, assim... Tudo que isso aconteceu, Deus laçou e falou, ou você vem ou você vem. Eu tive que vir, irmãos. Estou aqui, ó, estou na live com porque vocês. Porque não tinha solução, né? Não tinha solução. E é o que eu falei, a hora que... Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu sou crescido e criado na congregação cristã, né? Os meus familiares, mãe, tia, todo mundo é de lá. Então, eu sempre vim dentro do ambiente de igreja, ouvindo a palavra, tendo temor, mas não... Nunca teve uma experiência. Não era batizado, assim, Deus falava, mas... Né, propriamente assim no íntimo mesmo, foi a partir dessas questões aí que realmente eu senti Deus no coração, acabei batizando também, né, no ministério compartilhar, comecei a fazer as coisas da igreja também, que para mim é importante, né, tá fazendo, tá trabalhando com a palavra de Deus ali, levando para os irmãos também, ouvindo os irmãos falar, a ajudar e... Daqui um dia tá pregando com a gente. Não, tô normal. Mas isso fica pro lei e pro pastor, que os caras são feras. E nada. Mas é gostoso, irmão, você viu o reflexo, né? Mas teve que ouvir a voz, não teve? Teve que ouvir a voz, né? Teve que abrir mão, não teve? Muita coisa. Ou queria viver Muita aquele coisa. momento difícil? Não dava, né? Não tinha pra onde ir. Assim, até o pastor um dia falou pra mim, né? Eu falei, pastor, até pensei assim, aquela coisa de promessa de tolo, né? De... Troco fortuna pela vida dela, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer a sua sinceridade, o seu coração, você enxergar de maneira diferente. Deus não quer fortuna, irmãos. Deus não quer carro, Deus não quer sua casa, Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Então, entendendo isso aí, fica tudo bem. E a história mudou? Com certeza. Tem luta? Dá água pro vinho. Todo dia. Diariamente. Mas agora e a luta gente agora? sabe que a gente vai passar com Deus. Hoje você não está sozinho. Não, imagina. Hoje você tem a graça de Deus, né? Tem um ministério compartilhar, os irmãos aí que eu amo de E é isso que eu digo, irmãos. Vale a pena, irmãos, você estar sempre participando com a gente aqui. Aqui está um relato de uma vida mudada, de uma família hoje totalmente voluntária, dedicada a trabalhar. Ele e a minha irmã trabalham 2, 3 horas da manhã, devocionais. Não poupa esforços, irmãos, porque reconhece e agradece o que Deus fez. E quer dividir dessa alegria, porque não é o dinheiro, não é o momento, não é o que eu sei, é a graça de Deus que nos torna dias melhores. E foi assim. Sim, assim tem sido. Mas, irmãos, luto temos, dificuldade temos. Mas não viva na posição deste homem, achando que a sua vida vai ser sempre assim, porque o seu pai não deu certo, sua mãe não deu certo, seu filho não deu certo, seu marido não deu certo, seu trabalho não dá certo, você não dá certo. Irmãos, levante a cabeça, existe um Deus que quer mudar a sua história. Para isso Ele te criou para viver os melhores dias da tua vida. Mas para isso, você precisa dar um basta em tudo e abrir teu coração e deixar que essa glória, essa alegria que hoje traz sorriso no meu coração, o coração dele, inunde o teu coração e transforme esse ambiente escuro em um ambiente de luz, de graça, de paz, que você possa retribuir esse amor de Deus com outros familiares, amigos, vizinhos. Gritar o amor de Deus, irmãos. Não estou aqui pregando um evangelho, irmãos, de religiosidade, um evangelho de tradição, de seguir uma doutrina. Não, estou pregando uma realidade de um Deus, de um ser maravilhoso, presente, que responde, que nos faz chorar, que nos faz alegrar, que nos presenteia, que traz realidades muitas vezes incomum aos nossos olhos, que está aqui nessa noite ministrando teu coração para mudar a sua história. E deixe que isso alcance o teu coração. Porque quando aquele homem coxo olhou para os discípulos e encontraram nele a graça de Jesus, e eu creio que nessa hora o Senhor está aqui usando a nossa vida para trazer graça ao teu coração. A vida deste homem mudou, porque ele se levantou, ele se firmou, e quando ele se firmou, eles entraram para dentro do templo, porque outra hora ele estava fora do templo. Mas quando a palavra de Deus atingiu o coração, como nessa noite está mudando a sua história, se você crer, ele não faz parte mais, sabe, daquele momento separado da graça e da glória de Deus. Mas quando esses homens olham para ele e chamam para viver um convívio, ele não está fora mais, mas ele está dentro, louvando e adorando o Senhor. E o milagre alcançou, e a história daquele homem é um reflexo até hoje. Olha a história dele, tinha tudo para ser uma história triste.
tinha tudo para terminar uma história de mais ou menos uma vida insensata, insatisfatória, vergonhosa. Mas quando Jesus se apresenta, quando Deus se apresenta, quando a graça do Espírito Santo de Deus se apresenta, a vida deste homem, o que era vergonha, choro, se torna em motivação para que eu e você possamos caminhar hoje. Olha que maravilha, irmãos. Como Deus muda a história, né? Mesmo em momentos difíceis da nossa vida, Deus hoje ele usa exemplos como esse para trazer exemplo àqueles que vão passar por dificuldade e saber que no meio de tudo isso tem um propósito de Deus, né, Rafa? Eu creio que foi um propósito de Deus, não foi, Rafa? Foi, com certeza. Porque senão nós não conhecíamos a Jesus. Mesmo né, a gente não sempre orando, sempre de joelhos, isso é importante também, irmãos, né? Sempre orar de joelho, de sincero coração, a gente sempre orou, mas faltava o a mais ali, né? De se entregar verdadeiramente a Deus com o coração. Então, hoje a gente se sente realizado. Vamos falar a verdade, sem Jesus não tem alegria, não tem. A fé é tudo, Rafa, não tem como. É o que eu falei, na hora do aperto, é sempre a Deus que a pessoa vai buscar, não tem pra onde correr. Não tem ateu, não tem nada, né? Independente de religião, aqui a gente não está jogando religião, mas na hora que aperta mesmo é a Deus que todos socorrem, é que todos pedem socorro, né? E é o essencial, é o que precisamos. Mas precisa de mudança, irmão. Quem quer mudança precisa mudar, irmãos. Está aí, irmãos, né? Um reflexo de uma vida totalmente transformada. Com lutas, como eu e você temos, irmãos. Quando estivermos vivos aqui, irmãos, a palavra do Senhor diz que temos que ter bom ânimo. O bom ânimo requer esforço. O bom ânimo quer dizer que o Senhor está conosco. Se você olhar anos atrás do que você passou, você não passaria sozinho. Teve a ajuda do Senhor sobre a tua vida. Então não paralise neste momento que você está vivendo. Mas acrescente essa palavra no teu coração para que a sua vida ela se transforme hoje e seja uma vida diferenciada a qual você viveu até hoje. Talvez infrutífero, talvez ainda hoje insatisfeito, talvez ainda hoje vergonhoso, mas a partir de agora, como esse homem, olhando para os discípulos de Jesus, Pedro e João, quando chamou algo que ninguém nunca tinha trago a eles, a realidade de chamar, de trazer o caráter, de trazer a dignidade, de trazer uma nova vida, de incluir esse homem na sociedade novamente. Ninguém tinha feito isso, mas quando esses homens fizeram isso, a vida deste homem mudou. E assim será a sua vida se você der crédito à palavra do Senhor que te chama nessa hora. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei de uma coisa, que é a luta e a dificuldade. Eu sei. Mas só sei de uma coisa. Essa eu falo com toda certeza. Como Deus mudou a minha vida, mudou a vida dele, da minha irmã, das crianças, de tantos outros a qual fazem parte de testemunhos maravilhosos, que eu espero estar trazendo aqui para compartilhar com a gente. Deus hoje muda a sua história. E tudo que era vergonha se transforma em alegria. Amém. Para aqueles que muitas vezes olharam para você, muitas vezes derrotado. Você será bênção, porque hoje a graça de Deus toma conta da tua vida e faz tudo novo em nome de Jesus. Amém. Creia nisso em nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém? É uma simples palavra, de uma reflexão tão simples, de testemunhos de vidas, de alegria de estarmos aqui e da presença do Espírito Santo de Deus que nessa hora conforta o teu coração. Você que participa agora, ou você que vai assistir, ou você que está vendo a live pela primeira vez. Faça parte deste reino. Não seja como aquele coxo, vivendo fora da realidade, da presença, ou seja, nas orações dentro do templo, mas se inclua com a palavra de vitória como essa chegou ao teu coração e adentre ao reino de Deus, porque somos iguais, Ele nos faz iguais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Temos aí, Rafa, alguns comentários. Mandar um abraço aqui pro Valdemir Santos, que está falando que está assistindo lá de Cachoeira Paulista. Amém. Um tal de Dentinho, um abraço aí, Dentinho, Valdemir. Devem ser seus conhecidos, né? Pro Joãozinho também, que entrou agora na live aí, a Tânia Dias, Pai do Senhor, irmã, a Helena Dias, a minha sogra, a Fatinha. É isso aí. Amém, irmãos. A todos. Que hora temos aí, Rafa? 20h48. Viu como passa rápido? Às vezes falamos assim, 1 hora de live falando sozinho, mas quando temos a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, parece que e não queremos largar, irmãos. Se deixar, vamos a noite inteira aqui falando, irmão. Vamos a noite inteira falando, porque a graça do Senhor é essa, mano, maravilhosa. Ela nos afasta deste mundo e nos traz para um novo mundo, que é o reino de Deus e justiça. Muitos esperam o Evangelho como uma revolução. Pelo contrário, Jesus ele não veio para mudar o mundo. Jesus veio trazer o arrependimento àqueles que estavam perdidos e àqueles que estão sofridos.
O novo mundo que ele quer dizer é essa nova alegria que nós sentimos. Mesmo vivendo nesse mundo, mas não fazendo parte desse mundo. Um mundo novo, onde nós somos todos iguais. E o passado é apagado. E o presente é a glória e o prazer de sermos iguais na presença do Senhor. E isso Deus requer para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a vocês, em nome do Senhor Jesus, por fazer parte disso. Por cada um que está aqui assistindo, que vai assistir, receba com todo carinho no teu coração. E saiba que Deus tem um novo recomeço para todos os seus filhos. E se você e eu somos filhos do Senhor, uma nova história já está brilhando e você irá testificar do amor de Deus em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Iríamos orar, agradecidos ao Senhor por essa noite maravilhosa. Quero agradecer aqui o irmão Rafael pelo empenho. Vejo, irmãos, o notório crescimento dele, sabe? Da sua família, da minha irmã. E eu sei que Deus tem muito na vida deste homem, né? Que hoje tem participação, irmãos, que 80% da igreja ele é participativo. Muitas vezes não estando na telinha conosco, mas por trás, 80% é ele que tem envolvido tudo, irmãos. Mas com amor e alegria por servir esse Deus e saber que a nossa igreja é uma igreja idônea também, sim. Responsável, né? Conhece os nossos líderes, foi acolhido, sabe que não tem, né, nenhuma falcatrua. O que falamos aqui, irmãos, é a realidade. É uma igreja sincera, irmãos, que abomina o pecado, mas ama o pecador. E muitas vezes somos ásperos, duros, mas isso é para que você rompa e viva o melhor do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele não habita e não compactua com coisa errada, né? Deus não mistura com o santo com o profano. Ele é santo, Ele é santo, né? Ou como a palavra diz, ou seja quente ou seja frio, porque o morno 880, né? Então eu creio que nessa noite você entendeu o propósito do Senhor e Ele já falou no teu coração. E eu quero que você esteja aqui na próxima live testificando daquilo que Deus vai fazer, porque Ele ouve as suas orações, mas as suas orações só serão atentas quando você olhar para Ele e largar de tudo aquilo que deixa o agir de Deus ser manifesto na tua vida, em nome de Jesus. Como o irmão Rafa disse, não foi fácil abrir mão de muitas coisas, e a gente sabe, uma vida corrida, né, Rafa? Jovem, crescido em São Paulo, onde tudo é festa, tudo é aceitável, e para viver hoje isso aqui, irmãos, é graça, é misericórdia. E está com um novo plano, irmãos, e nós oramos para isso, né? Para que Deus possa abençoar e possa estar morando com a gente e permanecer aqui em Guará de vez, em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus, será bem-vindo em nome de Jesus. Tá certo, irmãos? Deixei alguma coisa para trás, irmãos? Se você tem uma pergunta, uma oração, né? Quer falar algo, ainda há tempo em nome do Senhor Jesus. Né? Aí, só falar da agenda do ministério, né? Segunda-feira às 13 horas tem o Varal Solidário. As irmãs ali, né? Graças a Deus. Tânia, a irmã Cristina, a irmã Rosa, na Rua Coronel Tamarindo 218. Às terças-feiras na Praça Granada 91 tem o culto, né? A célula aí com Lê no campo, pessoal às 20 horas. O núcleo, né? Núcleo de oração. Quarta-feira às 19h30 na Rua Coronel Tamarindo 218 no centro, em frente ao Antigo Extra. Quarta, sextas e domingo. Quarta, sexta e domingo. E quinta-feira às live às 20 horas. Todos são bem-vindos. Quem quiser ir no ministério lá também presencial, participar do culto, conhecer o pastor, né? Ou todos os demais irmãos são bem-vindos aí. E espero revê-los em breve. Desculpa a timidez, mas faz parte, primeira live. Espero revê-los aí também presencialmente. Dar um abraço a todos. Amém. Muito obrigado. Eu fico satisfeito. Imagina, tamo junto. Hoje eu já estou presenteado, irmãos, porque eu orei sempre. Eles sabem que sempre orei por eles. Como oro por todos os meus familiares. E conquistei, irmãos. Eu falo que eu conquistei. Novos tempos, né? Eu conquistei. Hoje minha parte, minha família, hoje todos fazem parte do ministério compartilhar, graças a Deus. E eu quero que você também alcance isso na tua vida em nome do Senhor Jesus. Está certo? Vamos orar por familiares, amigos, irmãos, por pedido de orações, por postos de emprego. Em uma oração nós incluiremos tudo isso, irmãos, porque eu sei que nessa noite a maior intenção do Senhor é abençoar o teu coração para que você receba isso. Muitas vezes oramos, corremos atrás de bênção, sendo que as orações muitas vezes elas estão em ordens contrárias, porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que achegam o Senhor, né, todos aqueles que têm a graça de Deus, toda sorte de bênção, elas vêm e correm atrás daqueles que temem a Deus. Então a sorte de bênção, irmãos, ela vai correr atrás de nós. Então não se preocupe orar por bênção, se preocupe para que você esteja aprovado para receber o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, onde você está, e creia, nessa noite, tudo que foi falado, irmãos, não tinha nada planejado, foi tudo na direção de Deus. Tinha uma palavra sim,
mas a participação do Rafa foi maravilhosa, o testemunho achei que ele não ia abrir, mas abriu e serviu de consolo para todos nós, reflexo de um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam e esperam nele. E mudou, hoje a vida dele é mudada, hoje a minha vida é mudada, e eu creio que a sua vida também será mudada em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar nessa hora com toda alegria. Querido Deus, Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um momento, mais uma quinta-feira abençoada como essa, Deus. Tivemos nossos afazeres, tivemos tantos eventos a qual o Senhor nos presenteou esse final de semana, Pai. Alegrando o nosso coração, alegrando a nossa liderança, alegrando o nosso pastor, alegrando, Senhor, as crianças, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essas vidas que se envolveram, Pai. Que o Senhor retribua 100 vezes mais a cada um, Deus, que ofertou o seu tempo, trabalho. Deus, Deus, preparou um momento para que isso ocorresse, Deus, esse momento maravilhoso qual tivemos nesse final de semana, Pai. Alcança cada um nessa hora, Pai, que assiste essa live, que irá ver, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquele que entrou aqui nessa noite, Deus, precisando, Deus, de uma resposta, Pai. E o Senhor, creio, nessa noite falou no teu coração, Pai. Assim, Deus, que o Senhor enxugou as lágrimas, Deus, daquele homem que todos os dias era colocado, Deus, por uma ajuda à porta do templo, mas vivendo longe da tua presença. Que a tua palavra nessa noite, Deus, possa trazer conforto e consolo, refrigério e mudança sobre aquele que até hoje se encontrou no mesmo estado deste homem, Pai. Que encontre, Deus, uma nova vida e possa adorar o Senhor dentro do templo com os irmãos, Pai. Muda a história desse meu irmão, dessa minha irmã que se encontra nessa hora. Abre portas, feche portas, cura, traga um milagre, traga, Deus, a realidade daquilo que precisa ser organizado entre famílias, irmãos, filhos, netos, saúde, trabalho. Deus, abençoa o teu povo, Deus, do alto à cabeça dos pés nessa hora, Pai. E repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. E que eles sejam mais que abençoados em Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecido. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmãos. A minha mão está fervendo, irmãos. Algo que eu nunca tinha sentido orando aqui, ó. Está quente a mão. Isso é sinal de presença, de graça, de testificação de Deus. Receba em nome do Senhor Jesus. Desde já aqui deixo o meu abraço, mas antes de deixar meu abraço, vou deixar mais uma vez o Rafa aqui, para ele se enturmar. E que você ainda não conheceu o irmão Rafael, está aí hoje, aí, presente ao vivo, testemunhando da graça e do amor de Deus. Se despeça dos nossos irmãos. Irmãos, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Precisarem de mim, tenho os meus contatos nas redes sociais aí, com o pastor também, com o Lê, sigo à disposição de todos vocês. É um prazer fazer parte desse ministério, servi-los também. E no mais é isso. Desejo que tenham uma semana abençoada, um resto de semana, na verdade, né, Lê? Final de semana abençoado. Estaremos de volta a São Paulo, na esperança de logo estar aqui com vocês novamente. Tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com a paz do Senhor aí. Amém, irmãos. Muito obrigado a você que nos assiste. Muito obrigado a você que vai nos assistir. Muito obrigado a Rafael pela presença, pelo convite. Obrigado por este momento, Espírito Santo de Deus, por nos alegrar, por nos abençoar, tornar os nossos corações calmos, que possamos aqui compartilhar do teu amor. E eu creio que foi satisfatório. Sim, né? E que Deus possa aí, né, como foi orado, atribuir essa sorte de bênção a esse restante de semana. Amanhã, um curso de libertação, às 19h30. Seja convidado a participar, estarei lá presente também, ajudando o nosso pastor. E você, né, está convidado em nome do Senhor Jesus. E lembrando, a bênção é sua. Enxugue o seu rosto, erga a cabeça. Viva novamente a vida que Deus um dia sonhou para você. O inimigo até hoje tem apagado. Mas hoje Deus muda e te dá uma nova história em nome do Senhor Jesus. E nesta hora feche seus olhos e receba a bênção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do nosso amigo Santo Espírito de Deus, seja comigo, seja contigo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. E todos dizemos juntos, amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma noite abençoada, mais uma noite de milagre, mais uma noite o Senhor te chamou para perto para viver o sobrenatural. E eu quero que você viva essa alegria a qual nós vivemos hoje. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite.